Tá boa aula aí, cara. Beleza. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. E aí, tem mais alguém para chegar? 7 pessoas só. Tinham quantos na aula de Oswaldo? E, gente, tinham quantos aí na aula de Oswaldo? 13 pessoas. Quantos? 13. 13. E cadê o resto? Bom dia, Sucena, Gabriel, Barreto, meu querido. Hugo, seu cara. Tá Não bom? foi 16 não, de Osório? Levi, meu gato. Bom dia. Paladar. Ítalo tá chegando agora. Vamos lá, Renan tá chegando também agora. E aí, Ítalo? Bom dia. Renan tá chegando também. Chegou o Renan. Estamos em 9. Nove pessoas. A galera tá demorando a entrar. Águida chegando. Chegou Ariel, a princesa das águas. Só 10 pessoas. Arnob, Nobinho. Cadê o deputado, hein? Nobinho, meu querido, bom dia. Deputado, cadê deputado? Deputado tá deixando a desejar nessas aulas. Esperando aí chegar mais alguém. Deixa eu dar mais uns 2 minutinhos. Certo? E aí a gente inicia com vocês, ok? Se vocês disseram que tinha 13, então na realidade tinha 12, porque um era Oswaldo, né? Ele tá com 13, mas tem eu e tem Cristóvão que tá fazendo a gravação, então estamos com 11. Então tá faltando um, não sei quem. Enfim, vou iniciar aqui com vocês e daí se aparecer, né, alguém na sala de espera, vocês, por favor, me avisem, porque aí eu volto aqui no Zoom e dou a permissão de entrada, ok? Aí vocês vejam aí, por favor, fiquem de olho. Se alguém colocar no grupo, se alguém fizer pedido aí, vocês ativem o microfone e me avisem, por favor. Bom, nas aulas anteriores a gente vem trabalhando na parte de fisiologia celular, que é o funcionamento da célula. Tá? Os últimos assuntos que a gente trabalhou foi voltado mais para bioenergética. Então, a gente trabalhou primeiramente fotossíntese, quimiossíntese, tá? Que são os processos autotróficos, e posteriormente a gente trabalhou a parte de respiração e fermentação, que foi da semana passada. Tá? Hoje nós vamos continuar vendo essa parte voltada mais para a bioquímica, sendo que um outro aspecto bioquímico, não menos importante que os anteriores, tá? Que também é de extrema importância para a manutenção do funcionamento da célula, que é o processo de síntese proteica. Tá? Então, a síntese de proteína é um processo que envolve o material genético, já que é através dele que se obtém a informação, envolve uma organela em específico, que são as mitocôndrias, perdão, que são os ribossomos, tá? Então, o ribossomo é quem vai realizar o processo de síntese proteica, mas no meio do caminho envolve vários RNAs e nós vamos ter vários processos, tá? Até que se chegue ao produto final, que é a proteína. Então, nesse contexto aí, a gente vai ver a importância do material genético e acho que vocês devem lembrar lá do primeiro ano, tá? Quando foi falado com vocês, Paulo chegou, em relação a material genético,
a questão de o material genético ser o centro, o material genético ser o centro de condensação de todas as informações referentes ao indivíduo, ou seja, todas as informações que estão associadas ao indivíduo tá no seu material genético. Tá? Então, basicamente, as informações elas são guardadas na forma de DNA. Tá? E aí, quando eu preciso fazer alguma coisa, elas estão meio que codificadas, digamos assim, tá? Na forma de DNA. E aí, para eu realizar algum tipo de atividade no organismo, eu tenho que fazer essa decodificação do DNA. É basicamente isso que a gente vai ver. Tá? O DNA ele vai ser decodificado em RNAs, tá? Especificamente no RNA do tipo mensageiro, e este, por sua vez, vai até os ribossomos, aonde ele leva a informação para que proteínas elas sejam produzidas, ou seja, ligação entre vários aminoácidos. Então, o RNA ele vai levar a informação de quais são os aminoácidos, quantos são, qual é a sequência desses aminoácidos, e lá no ribossomo, isso aí vai ser transformado efetivamente em uma proteína. Então, a informação em si está guardada na forma de DNA, mas aí, como eu disse a vocês, é necessário que essa informação ela seja decodificada. Então, essa decodificação, no processo de síntese proteica, ela acontece em duas etapas consecutivas. A primeira dela é chamada de transcrição, aonde o DNA ele vai servir como molde para o processo de síntese de um RNA mensageiro. Tá? Depois desse RNA mensageiro, ele vai ter introns e exons. Tá? Os introns eles vão ser retirados e eu vou ter o RNA mensageiro maduro. E após isso, esse RNA mensageiro maduro vai até o citoplasma, onde se encontram os ribossomos, e lá leva a informação de qual vai ser a proteína produzida. Tá? Então, eu vou começar aqui a transmissão de tela, tá? E aí vocês, por favor, fiquem de olho se vai ficar alguém. Deixa eu logo. Não, acho que a última pessoa que pediu para entrar foi a Águida agora. Tu saiu e entrou de novo, foi a Águida. Enfim. Então, vou começar a transmissão de tela. Se aparecer alguém aí para poder entrar, vocês, por favor, me avisem, ok? A internet. Sim, outra coisa. Se der uma bugada, né, na minha internet, se tiver alguma coisa de estranho, avisem, viu? Porque na outra turma deu um probleminha que tá chovendo muito, 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 muito mesmo. E aí choveu, já viu, né? O negócio fica meio complicado aqui nessa questão de internet, de transmissão de dados, enfim. Tá? Então, vocês só me confirmem se está tudo ok, se vai transmitir tela legal, se vai ficar tudo nos conformes. Transmissão de tela aí, tá legal? Tá chegando para vocês? De boa. Beleza, porque na outra turma, quando eu fui fazer, ficou pixado, tá ligado? A turma disse, professor, tá aqui, mas tá cheio daqueles quadradinhos, e aí a gente não tá vendo direito. Aí eu tive que sair e voltar e tal, enfim. Mas tá de boa, então. Síntese proteica, tá? Então, síntese de proteínas. Então, aí, nesse esquema aí, já dá para ver mais ou menos como que acontece o processo, tá? Essa fitinha que tá passando é a fita do RNA mensageiro, tá? Essa fitinha vai passar dentro dessa estrutura, dessa organela, que no caso é o meu... Pronto, buguei agora. É o meu ribossomo, tá? Ele tem a subunidade maior, subunidade menor, e a fita vai passar no meio, tá? Não sei se vocês conseguem observar aqui que a sequência do RNA mensageiro ela é decodificada de 3 em 3 bases nitrogenadas. Isso aí é chamado de códon ou códão, tanto faz, tá? Você pode usar os dois termos. E não sei se vocês estão vendo aqui, essa pequena estrutura em azul que está vindo com um aminoácido na pontinha. Esse carinha aí é o RNA transportador. Então, o RNA mensageiro leva a informação. Quando chega lá no ribossomo, ele começa a passar essa informação que vai ser transmitida para o RNA transportador, que vai trazer os aminoácidos na sequência que é informada aqui pelo RNA mensageiro. Então, é um processo, como eu disse a vocês, de decodificação do DNA, porque antes disso aí, o RNA mensageiro ele foi
produzido, ele foi sintetizado a partir de um dos filamentos do DNA, tá? Então, o DNA, ele vai ter a informação, vai estar com a informação guardada. Essa informação, ela vai ser decodificada no RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai levar essa informação até uma organela em específico, que são os ribossomos, e no ribossomo, efetivamente, a mensagem se transforma em uma estrutura propriamente dita, que é a proteína. Eu gosto de fazer uma analogia, por exemplo, com uma receita de bolo, por exemplo. Tá? Tu pega um papel que tem uma receita de bolo. Se tu comer o papel, tu tá comendo o bolo? Não, não tá. Por quê? Porque ali está a informação de como fazer o bolo. Mas aí, se você pegar aquele papel e seguir o que tem ali, eu tenho que colocar a farinha, eu tenho que colocar os ovos, manteiga, açúcar, eu tenho que bater e tal, e levar ao forno e tal. No final das contas, aquela informação vai fazer com que você, ao final, tenha um bolo. Então, é mais ou menos assim que acontece, tá? Existe a informação e existe o produto que vai ser obtido a partir da decodificação dessa informação, tá? A informação, como eu disse, ela vem através do DNA, ela vai ser decodificada em RNA mensageiro e a partir daí vai ser levado ao citoplasma, aonde será sintetizado a proteína, tá? Então vamos lá. Alguns conceitos básicos antes da gente começar. Genótipo, eu acho que ninguém tem dúvida em relação a isso. Quando a gente, eu acho que primeiro ano vocês viram a parte de núcleo celular, tá? E aí viram que é um cromossomo, que é uma cromátide, o que são genes, Licença, enfim. professor, só espera. Ok. Sala de espera. Pablito. Obrigado, meu anjo. Então vamos lá. Em relação ao genótipo, o genótipo é a constituição genética do indivíduo, ou seja, são todas as informações presentes no material genético desse cara. Lembrando que na espécie humana, o nosso genótipo ele é composto por 46 cromossomos, tá? 44 desses cromossomos são chamados de cromossomos autossômicos, são aqueles que levam todas as informações relacionadas a tudo no teu organismo, exceto a determinação do sexo, que fica com um par, que é o par XY, tá? Que são chamados de cromossomos sexuais. Então, desses 46 cromossomos, eu tenho 44 autossomos e um par sexual. E aí, nos indivíduos masculinos, XY, indivíduos femininos, XX, tá? Então, esse é o genótipo específico da espécie humana. Lembrando que o genótipo, ele vai variar de espécie para espécie. Mas, existe o que a gente chama de universalidade do material genético, que é justamente a questão das bases nitrogenadas, emparelhamento de bases nitrogenadas, como elas estão dispostas no DNA. Então, o DNA, todo organismo que tenha DNA, ele vai ter basicamente a mesma combinação, que é adenina com timina, citosina com guanina. Tá? O que vai diferenciar esses indivíduos é a quantidade de cromossomos, a organização desses cromossomos, a quantidade de bases nitrogenadas, a sequência dessas bases nitrogenadas, a divisão dessas bases, né, em sequências que são chamadas de gene. O gene é uma sequência limitada do DNA, eu acho que vocês lembram disso aí. Então, o que vai variar de uma espécie para outra é justamente isso. Tá? Mas, se a gente for levar em consideração, existe o que nós chamamos de universalidade do código genético. Todo mundo que tem DNA vai ter o emparelhamento A com T, C com G, certo? Adenina, timina, citosina, guanina, tá? Fenótipo, o fenótipo em si vai ser a expressão do genótipo, ou seja, vai ser o resultado. O genótipo ele vai levar a informação, é igual eu disse a vocês anteriormente, é a receita do bolo, tá? E aí se você pegar aquilo ali e utilizar, você vai ter o bolo. Tá? O fenótipo vai ser a expressão do genótipo. Então, as características elas vão ser levadas através do material genético, através do DNA. E essas características vão ser expressas em algo visível, algo palpável. Como aí, no caso, a gente tem 3 filhotes de uma raça de cão chamado labrador, com 3 padrões de pelagem distintos. Tá? Então, esses são os 3 tipos de pelagens que vocês vão achar em labrador, que é o chamado chocolate, o branco, ou também ele é chamado de dourado, e o preto. Tá? Então,
essas características de diferenciação da coloração da pelagem, ela está diretamente ligada a uma configuração genética que eu tenho desses 3 animaizinhos aí. Eles podem provavelmente até ser filhotes de uma mesma ninhada, serem filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, mas apresentarem essas características distintas, porque cada gameta que o pai mandou, cada gameta que a mãe produziu, são gametas que tinham combinações genéticas próprias e únicas, dando origem a indivíduos que também serão diferentes entre si. Eles poderiam ser mais parecidos entre si? Sim. A probabilidade seria maior? Talvez, depende de como a combinação foi feita. Mas aí onde está? A informação genética que chegou para cada um deles foi uma informação genética diferente que desencadeou colorações de pelagem também diferentes. Tá? Em relação à expressão no fenótipo, se dá assim. Ele Oi, tá meu na amor. sala de espera. Tá. Samiri entrando. Pronto. E aí é onde está, certo? A cada 3 bases nitrogenadas no RNA, eu vou ter um códon, e cada códon vai sinalizar um aminoácido. Existem 20 aminoácidos diferentes, tá? 10 são chamados de essenciais e 10 não essenciais, tá? E eu acho que isso aí lá na parte bioquímica, no primeiro ano, vocês também devem ter visto, né? Os aminoácidos, as ligações feitas entre os aminoácidos, são chamadas ligações peptídicas, né? E a produção das proteínas a partir da ligação entre os vários aminoácidos. Mas aí, por exemplo, eu tenho 15 bases nitrogenadas, tá? E essas 15 bases nitrogenadas são divididas de 3 em 3, que são os códons, tá? E aí esses códons, cada um deles vai sinalizar um aminoácido diferente na cadeia proteica. Mas aí ele já está dando o produto final. No meio do caminho eu tenho um RNA mensageiro, tá? Que é quem vai fazer a transcrição dessa informação para depois ocorrer a síntese de proteína, que é o processo de tradução, tá? Mas a informação em si de o que vai acontecer está no DNA. Código genético. Então, como a gente já citou anteriormente, ele até diz aí que o código genético corresponde ao dicionário que a célula utiliza para traduzir a linguagem genética em linguagem proteica. Ou seja, eu simplesmente vou pegar aquilo que eu tenho de informação genética e transformar em proteínas. E aí isso vai trazer as características. Por exemplo, melanina na pele. Tá? Porque existem pessoas com tons de peles diferentes, uns mais claros, outros mais escuros, de acordo com a quantidade de melanina. E aí, quem é que vai produzir a melanina? Os melanócitos. Mas a quantidade de melanina vai ser produzida de acordo com o quê? De acordo com a informação genética que o indivíduo vai ter. Tá? Então, indivíduos que têm informação genética para a produção de uma quantidade maior de melanina, ele vai ter a pele com tom mais escuro. Indivíduos que têm a informação genética para a produção de menos melanina são indivíduos que vão ter tons de pele claro. Tá? Então, o código genético ele leva a informação. E essa informação ela vai resultar em alguma característica, que no caso seria o fenótipo. Tá? E aí, a pergunta, né, que acaba sendo feita, pô, eu tenho 20 aminoácidos, beleza, tenho 20 aminoácidos. Eles podem se ligar de maneira a ter uma cadeia com um número diferente de aminoácidos, a sequência diferente dos aminoácidos, tá? E isso vai dar uma proteína também com uma característica diferente. Como 4 nucleotídeos eles podem fazer isso aí? Porque esses 4 nucleotídeos eles vão se organizar de 3 em 3, que são chamados códons, tá? E aí o que vai acontecer? Se a gente pegar a matemática da coisa aí, a gente vai ter 64 combinações possíveis, tá? Porque eu vou ter 4 nucleotídeos, eles sendo organizados 3 a 3. Então, se a gente for fazer uma combinação de 4 na base 3, a gente vai ter 64 possibilidades de combinações diferentes, tá? Isso aí é matemática básica, combinação simples, tá? E aí eu tenho os códons, que são códons de inicialização e terminalização, tá? 1 de inicialização e 3 de terminalização, totalizando 4. E os outros 60 códons, eles vão sinalizar os 20 aminoácidos. Espera aí, professor. Se são 64 combinações diferentes e eu tenho 20 aminoácidos, significa que vai ter mais de um
códon ou mais de uma sequência sinalizando o mesmo aminoácido, certo? Certíssimo, tá? Isso é chamado de redundância, tá? E aí a gente vai ver que existem alguns aminoácidos que são mais redundantes, isso significa que eles são aminoácidos mais comuns. Existem aminoácidos menos redundantes, isso significa que eles são menos comuns também. Então tá aqui, ó, a estrutura básica de um aminoácido, tá? Eu tenho o radical NH2, esse que está do lado esquerdo, que é o radical amina. Eu tenho o C-OH, que é chamado de carboxila ou ácido carboxílico, que é esse que está aí à direita, tá? O carbono que está no meio em vermelho é chamado de carbono assimétrico ou carbono central. E o R que está em verde é o radical. Todos os aminoácidos vão ter essa base em comum que vai diferenciar os aminoácidos entre si, é o radical. Existem 20 aminoácidos diferentes, isso quer dizer que existem 20 radicais diferentes. Então, se vocês prestarem atenção aqui, ó, você vai ver que tem na extremidade aqui 2 bolinhas azuis, uma cinza, que é basicamente essa estrutura do aminoácido, ligada a uma cadeia. E o que vai diferenciar, ó, são as cadeias. Eu tenho cadeias com anéis fechados, tenho cadeias mais simples, cadeias lineares. Eu posso ter apenas um hidrogênio ligado a essa cadeia, tá? Que vai ser meu radical. Então, basicamente, eu tenho radicais diferentes que vão sinalizar aminoácidos diferentes, tá? Aí eu tenho a alanina, o triptofano, a serina, a glicina, a arginina, a tirosina, a lisina. Então, eu tenho 7 aminoácidos diferentes, tá? E se vocês prestarem atenção, cada um deles tem um radical diferente. Então, são 7 radicais diferentes, sinalizando 7 aminoácidos diferentes também, tá? Os nucleotídeos para decodificar uma proteína são 3, tá? 1 não é suficiente, 2 também não é suficiente, 3 forma a estrutura chamada de códon, tá? Então, no RNA mensageiro, a cada 3 bases nitrogenadas, eu tenho um códon. Também pode ser chamado de codão, com A, tio, O, certo? Então, códon ou códon, tá? Tanto faz. Então, 3 nucleotídeos consecutivos de DNA constituem um codogene tripleto, também chamado, que possui mensagem genética para a síntese de um AA. AA significa aminoácido, tá? Cada aminoácido é codificado por um conjunto de 3 nucleotídeos, tá? Do RNA mensageiro, chamado de tripleto ou códon. Tá vendo aí que ele utiliza o termo códon com A, tio, O, mas você pode utilizar o termo códon, tá? C-O-D-O-N, tá? Com acento agudo no primeiro O, códon. E aí é onde está o código genético em si, os 64 códons. E aí, preste atenção. Por exemplo, tá? Triptofano. Triptofano está aqui, ó. Ele tem um único códon que vai sinalizar ele. Então, posso dizer que o triptofano, ele é um aminoácido que não tem redundância. Lembra que a gente falou de redundância? Mas, por exemplo, se a gente for um pouquinho mais para baixo, a arginina vai ter CGU, CGC, CGA, CGG. 4 códons diferentes que sinalizam um mesmo aminoácido. Isso quer dizer que a arginina tem muito mais redundância, ou seja, tem mais códons que sinalizam esse mesmo aminoácido. Presta atenção. Eu posso ter mais de um códon sinalizando um aminoácido, certo? Mas eu não posso ter mais de um aminoácido por códon, tá? Então lembre-se disso aí. Então eu posso ter vários códons para um mesmo aminoácido, tá? Mas eu não posso ter o mesmo códon para vários aminoácidos. Então os códons, eles são específicos, tá? Então podendo ter redundância ou não. A redundância pode ser maior ou menor. Por exemplo, aqui, ó, a fenilalanina, tá lá na frente, em cima. Eu tenho 2 códons e a leucina também. Então, 2 códons aí para a fenilalanina. Então, é uma redundância menor, certo? Mas eu posso ter, por exemplo, a serina aqui do lado, ó. Eu tenho 4 códons para ela, então a redundância é maior, tá? E o triptofano, que é um único códon, então não tem redundância nenhuma. Aqui, ó, o AA e o AG, tá bem aqui no meio, são 2 códons de terminalização, certo? E a gente vai ter também
um códon de inicialização, que é o códon A ou G, que também sinaliza, se eu não me engano, a metionina. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Certo? A ou G, códon de inicialização, que também sinaliza a metionina, certo? Que também não tem redundância. Então, metionina e triptofano não tem redundância, então são aminoácidos que só aparecem se esse códon em específico ele também aparecer, tá? Então, característica do código genético. Universalidade, a gente acabou de falar, certo? Cada códon tem o mesmo significado para a maioria dos seres vivos. A redundância, acabamos de falar dela também. Códons diferentes podem codificar o mesmo aminoácido, porém, tá? O mesmo códon não pode sinalizar aminoácidos diferentes, tá? Então, isso aí é o que se chama... Oi? Sala de espera, beleza. Não, não tem. Quem é que está na sala de... Acabou de aparecer o Célio. Pronto, está autorizado a entrar. A não ambiguidade foi o que a gente acabou de falar, certo? Um códon codifica apenas um aminoácido, então eu posso ter vários códons para um mesmo aminoácido, mas eu não posso ter um mesmo códon sinalizando vários aminoácidos, tá? Então, essa é uma característica chamada não ambiguidade, tá? O códon de inicialização, que é o códon A ou G, certo? E aí a gente viu que também codifica a metionina, que é um aminoácido, tá? Códon de terminação, que são 3 outros, tá? Ele dão o stop no processo de síntese da proteína. Então, quando chega em um desses 3 códons, para a síntese proteica, e aí volta para o códon inicial para poder começar de novo aquela proteína, tá? E a especificidade dos nucleotídeos, tá? Então, o terceiro nucleotídeo é menos específico do que os 2 primeiros. Vocês prestarem atenção, nessa trinca, tá? Que são os códons, os 2 primeiros nucleotídeos, eles sinalizam com mais clareza qual vai ser o aminoácido do que o terceiro. O terceiro ele é menos específico, tá? Então, os 2 primeiros, ele tem mais especificidade, ok? Então, a síntese de proteína propriamente dita, como que ela vai acontecer? Em 2 etapas, transcrição e tradução. A transcrição é quando o DNA ele dá origem a um RNA mensageiro. A tradução é quando esse RNA mensageiro vai até os ribossomos e a partir dele é sintetizado uma proteína, tá? Então, a maioria do DNA de uma célula está no núcleo e não conseguem atravessar os poros da membrana nuclear, que no caso é a carioteca. Então, para isso eu preciso transformar ou eu preciso fazer a transcrição dessa informação em uma molécula menor e mais simples, que é o RNA mensageiro. Esse consegue atravessar os poros, tá? E aí, para que a síntese proteica ocorra no citoplasma, a informação que eu tenho no DNA tem que chegar até o citoplasma, especificamente até os ribossomos. Quem leva essa informação genética? Quem vai levar essa informação genética é o RNA mensageiro. Então, a visão geral e bem simplificada da síntese de proteína. Tem aqui, ó, no núcleo o DNA, certo? O DNA é onde a minha informação ela vai estar guardada, ela vai estar arquivada, certo? Esse DNA ele vai ser transcrito em um RNA, especificamente o mRNA, que é o RNA mensageiro. Eu tenho 2 outros tipos de RNAs, certo? Eu tenho o RNA ribossômico e eu tenho o RNA transportador, tá? Então, eu tenho o mRNA ou RNA-M, que é o RNA mensageiro. Eu tenho o tRNA ou RNA-T, que é o RNA transportador. E eu tenho o rRNA ou RNA-R, tá? Que é o RNA ribossômico. Lembrando que a letrinha M de mensageiro, R de ribossômico e T de transportador sempre vão aparecer em minúsculo, tá? Então, eu vou ter M minúsculo, RNA em maiúsculo, RNA mensageiro, tá? Ou rRNA, que é o RNA ribossômico, então o R minúsculo e o RNA em maiúsculo, tá? Então, a letra que vai distinguir o tipo de RNA que eu estou me referindo, ela sempre vai estar em minúsculo, tá? Então, processo em que
o DNA origina o RNA, especificamente o RNA mensageiro, é o processo de transcrição. O RNA, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma, tá? Então, no citoplasma, ele vai encontrar o ribossomo, aonde a informação, que ainda está na forma de material genético, agora na forma de um RNA, ao passar pelo ribossomo, se transforma em uma característica que vai ser expressa em forma de proteína, tá? Então, basicamente, eu transformei a informação em algo palpável, ou seja, em algo que vai, no organismo, representar alguma coisa em relação a fenótipo. Dogma central da biologia molecular, isso aí acho que vocês viram lá no primeiro ano também, certo? DNA só dá origem a DNA, certo? Então, um DNA só pode ser originado por outro DNA, processo aí chamado de replicação. A única exceção a isso aí, e eu acho que a gente falou sobre eles no ano passado, e a gente falou sobre eles nesse ano também, tá? São os retrovírus. Retrovírus, eles apresentam uma enzima específica e única deles, chamada de transcriptase reversa. E essa enzima chamada transcriptase reversa, ela consegue sintetizar cadeias de DNA a partir de filamentos de RNA. Tá? Então, a exceção dos retrovírus, tá? Todos os demais organismos eles vão seguir esse dogma central aí que vocês estão vendo. Tá? DNA só pode originar DNA, tá? Processo chamado de replicação. E o DNA ele pode originar um RNA, processo chamado de transcrição. E o RNA ele pode servir para essa informação ser decodificada em algo no teu organismo, processo esse chamado de tradução, certo? Então, eu tenho aí os processos que estão envolvidos nesse dogma, que é chamado dogma central da biologia molecular, tá? Então, tá aí a síntese proteica, as duas etapas, tá? A primeira é o DNA, certo? Ele vai ter o gene é uma sequência limitada do material genético, que é o gene que tem a informação. Então, eu vou produzir um RNA, certo? Lembrando, o sentido que vai ser utilizado no DNA vai ser sempre o sentido 3 linhas, 5 linhas, tá? Para que o RNA ele seja produzido no sentido 5 linhas, 3 linhas, tá? Isso aí vocês devem lembrar lá do primeiro ano, que é o sentido da fita paralela e a antiparalela, né? Ou a fita direta e a fita indireta, ou a fita principal e a fita oposta, eles recebem vários nomes aí. Então, e a partir das trincas, que são os códons no RNA mensageiro, eu vou sintetizar a proteína. Cada 3 bases nitrogenadas sinaliza um aminoácido diferente, tá? Então, as duas etapas, como eu disse a vocês, são a transcrição, onde segmentos do DNA eles codificam a produção de um RNA, esse RNA é um RNA mensageiro, tá? E a tradução da mensagem genética, onde o RNA codifica a produção da proteína, especificamente na organela chamada de ribossomo, tá? Então, aqui também é um outro esquema que também sinaliza aí como ocorre o processo de síntese de proteína. Aqui dá para ver, pronto, ó, aqui dá para ver bem legal. Ó, eu peguei o DNA, eu produzi um RNA, só que esse RNA é chamado de pré-RNA mensageiro. Por quê? Eu tenho aí introns. Introns são partes do DNA que codificam informações desnecessárias e eles precisam ser retirados. Esses introns, eles são retirados, tá? E ficam apenas o RNA, que é o RNA funcional, tá? Esse RNA funcional, ele é formado apenas por exons, tá? Então, para saber o que vai ser tirado ou não, eu utilizo um esqueminha bem simples, tá? Intron, é só você lembrar, é intrometido, tá? Então, se ele é intrometido, ele não é necessário, ele precisa ser retirado. Aí ele está mostrando o processo de transcrição com a RNA polimerase, a quebra das ligações de hidrogênio, das pontes de hidrogênio entre os filamentos de DNA, certo? E aí eu vou ter a fita 3 linhas, 5 linhas do DNA sendo utilizado para a síntese de um RNA mensageiro que vai ter a posição 5 linhas, 3 linhas, tá? Preste atenção nisso aí. Então, transcrição é quando o DNA ele origina o RNA mensageiro. Então, todo mundo já está careca de saber, tá?
O RNA mensageiro polimeralizado, ele vai ser, polimeralizado significa produzido, tá? Ele vai ser sempre no sentido 5' 3', como eu acabei de mostrar aqui para vocês, ó. O RNA, ele sempre vai ser sentido 5' 3'. Isso quer dizer que a fita de DNA utilizada vai ser a fita 3', 5', tá? As bases emparelham-se por complementariedade. Então, adenina no RNA, agora ele vai emparelhar com uracila, citosina com guanina, guanina com citosina, tá? E a timina no DNA vai emparelhar com a adenina no RNA, tá? Então, a única diferença aí é que aonde eu, teoricamente, poderia ter a timina, no RNA mensageiro vai ser substituído pela uracila, tá? Que é a base nitrogenada exclusiva, tá? Do RNA. Assim como a timina é a base exclusiva do DNA. Aí está o mesmo esquema, certo? Mostrando a RNA polimerase, formando uma cadeia de RNA. Lembrando, a cadeia utilizada no DNA é a cadeia 3', 5', tá? E a molécula de DNA ela vai ter o sentido 5', 3', tá? Então aí são as etapas que a gente vai ter no processo de transcrição, tá? A ligação da RNA polimerase em locais específicos no DNA, quebra das bases ou da ligação de hidrogênio, separação das cadeias. Daí, a fita de RNA vai ser sintetizada tendo como molde o DNA, certo? O RNA mensageiro sintetizado ele é no sentido 5', 3'. A cadeia de DNA, logicamente, vai ser 3', 5'. Depois eu vou liberar o RNA mensageiro que foi sintetizado e as ligações de hidrogênio se restabelecem, o DNA volta à sua condição original sem alteração nenhuma, tá? Aí está mostrando como é o início da transcrição, o final da transcrição. Eu queria achar aonde aqui são os intervenientes na transcrição, ou seja, quem atua, a cadeia de DNA, que vai servir como molde, os nucleotídeos de RNA, que vão ser unidos para formar o RNA mensageiro, a RNA polimerase, que é a catalisadora da reação, e a ATP, porque é um processo que requer gasto de energia. Pronto, tá aqui, ó, maturação do RNA. Era nisso que eu queria chegar, e o nosso tempo também já está finalizando. Então a gente vai ver até essa parte de maturação do RNA mensageiro, e na próxima semana a gente vai ver como que o processo de tradução acontece, tá? Então, quando a cadeia ela é produzida, tá? A cadeia de DNA, sentido 3', 5'. Eu tenho os exons e os introns, tá? Aí tem exon e intron, também pode ser utilizado, que é na língua portuguesa. Cadeia de DNA, cadeia molde 3', 5', logicamente o RNA ele vai ter a orientação 5', 3'. Só que os introns, tá? Eles são partes desnecessárias, são partes não codificantes. O que é que eu vou fazer? Remover esses introns. Como eu disse anteriormente, é só você lembrar, intron, intrometido, tá? Então ele está aí de intrometido. Se ele está de intrometido, ele é desnecessário, eu posso retirá-lo, tá? Quando eu retiro os introns do pré-mRNA ou pré-RNA mensageiro, eu realizo o processo de maturação, tá? E aí esse RNA mensageiro, ele já vai estar pronto, vai ser o RNA mensageiro funcional. Então esse RNA mensageiro ele sai do núcleo, vai até o citoplasma, aonde vai decodificar essa informação nos ribossomos, tá? Então, nesse caso aí, nós vimos como o processo ele acontece de um modo